começar então nessa noite? Começar não, mas já começou. Vamos fechar os nossos olhos e rogar a presença de Jesus entre nós. Acalmar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos e permitir que a nossa mente entre em contato com essas vibrações que são tão boas, tão generosas, tão curativas, tão gentis. Que nós possamos aproveitar as oportunidades, que nós possamos aproveitar os sentimentos e as energias que rogam por nós, que torcem para que a gente escolha sempre o melhor caminho e a melhor possibilidade para a nossa trajetória aqui na Terra. Que a gente seja grato e humilde, que a gente seja sábio e perseverante, para prosseguir dia após dia na jornada que a gente segue. Que a nossa noite seja abençoada, nosso centrinho, as nossas famílias, os nossos amigos, e que seja sempre feita a vontade de Deus, que é muito melhor e mais sábia que a nossa. Que assim seja. Bom, a gente vai continuar, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na semana passada, eu comecei um tópico que chamava Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Eu acho que as coisas que eu falei ficou meio confusa. O chefinho falou que não, mas eu acho que ficou. Então eu vou dar uma retomada e terminar a partezinha que ficou faltando. Então vou ler primeiro, comentar, a gente vai retomando e fecha a leitura para na semana que vem o chefinho continuar, tá bom? Diz assim: vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de empatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-tudo. O nada, segundo a doutrina materialista. A absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. A conservação da individualidade com fixação definitiva na sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras,
os laços de família são rompidos pela morte. E não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira família. Bom, eu acho que essa segunda parte, ela resume bem o título do tópico, que diz o seguinte: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Para a gente conversar sobre isso, eu vou trazer de novo a mesma questão da semana passada. É importante a gente entender o que significa reencarnação, para entender por que os laços de família vão ser fortalecidos, né? Quem cria o espírito é Deus. E o espírito, ele não morre, ele é eterno. Mas ele caminha em dois lugares. Às vezes ele está no plano espiritual, e isso é quando ele está desencarnado, ou seja, aquelas pessoas que já morreram ou que ainda não nasceram. É o espírito que está no plano espiritual. Ou ele está no plano material, encarnado. A reencarnação é o processo de estar na carne, ou seja, nascer, viver uma vida aqui e morrer. Volta para o plano espiritual, nasce de novo, reencarna. O espírito, que é criado por Deus e é eterno, ele faz essa ação muitas e muitas vezes para a doutrina espírita. É nisso que a gente acredita. E por que isso fortalece os laços de família? Porque o espírito, assim como nós, porque o espírito somos nós, ele tem laços de afinidade. Vocês têm família. E se não tem, vocês têm amigos. Isso são laços de afetividade. O laço de afetividade, ele não é da matéria. Ele não é dessa vida que a gente está vivendo. O laço de afetividade, ele é do espírito. E se o espírito caminha no plano material, que é onde a gente está, e no plano espiritual, os laços de afetividade caminham com ele nos dois planos. Tem alguma divergência no jeito que a gente se relaciona com as pessoas aqui na Terra. Mas no todo, a gente é irmão. Certo? A minha mãe, eu vou pegar minha mãe como exemplo hoje. Aqui na Terra, ela é a minha mãe. Né? Ela ficou gravidinha de mim, eu nasci e ela é minha mãe. Mas enquanto espíritos, ela não é minha mãe. Ela é minha irmã. Ela foi criada como eu, por Deus, que é o Pai, Criador. Então essas relações, elas vêm aqui, elas se modificam. Da próxima vez, talvez ela seja minha filha. Da próxima vez, talvez ela seja minha amiga. Da próxima vez, talvez eu venha e ela fica. Ou o contrário. Mas o laço, uma vez que ele é estabelecido, um laço de amigo, um laço de irmão, um laço de amor, de afetividade entre espíritos, ele não se rompe. Independente se os dois estão juntos no plano espiritual, se os dois estão juntos no plano material, se está um de cada lado. Por isso que ele vai falar que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Porque você vai caminhar com essa pessoa não por 80 anos, mas pela eternidade. Para sempre. A partir do ponto, é claro, que você ama essa pessoa. Que você tem uma real afetividade por essa pessoa. E o nosso caminho é melhorar. Isso significa que o nosso amor vai se tornar mais puro. Então, o amor que me une a essa pessoa vai ser melhor, e mais puro, e mais durável, independente das circunstâncias. Por isso é que a reencarnação fortalece os laços de família. E ele fala dessa família real, laços de afetividade entre espíritos. E aí ele traz o porquê que a unicidade da existência, o que é a unicidade da existência? Acreditar que essa vida que a gente tem na Terra é a única vida que existe. Isso é a unicidade da existência, uma única existência. Que ela rompe com os laços de família. E aí ele traz alguns exemplos.
Vou dar alguns exemplos para vocês. A unicidade da existência, na unicidade da existência, não tem antes. Não tem como eu te conhecer de antes. Eu só te conheço no momento em que eu nasci. Porque a gente se conheceu aqui. Então a gente coloca assim, ó, não tem passado entre esses dois espíritos, só tem o presente. Você vai ter que construir toda a relação nessa vida que vocês têm. E aí tem várias possibilidades. Quem é totalmente materialista, né? Que vai ser assim, ateísta, que não acredita em Deus, que não acredita numa vida espiritual após, para essa pessoa não tem nada quando você morre. Morreu, acabou. Se acabou, não tem como manter laço. Então, nessa perspectiva de que se morre e acaba, você não mantém um laço, porque acabou, deixou de existir. Então, nessa unicidade é rompido. Acabou o laço afetivo, acabou o laço da família. A outra opção que ele traz é de um pessoal que a gente chama de panteísta. Não é muito comum, não se fala mais tanto nele, mas é como se você voltasse para um todo coletivo depois que você morre. Sabe? Uma coisa meio abstrata, poética. Mas nesse ponto, não existe, não se conserva a individualidade. Você volta para um todo coletivo, você perde a individualidade. Você deixa meio que de ser você. Então também rompe o laço. Se essa for a realidade, o laço também vai ser rompido. E a outra opção que ele traz, que é a mais comum, a que a gente mais conhece, é a da igreja, né? Que você nasce, você vai conhecer a pessoa, você tem essa vida com a pessoa, mas na sua vida, no final das contas, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou para o paraíso, ou para o inferno. E aí aqui a gente tem a única que dá uma brecha, que é, se você e a sua família vão para o céu, beleza, a eternidade no paraíso para todo mundo junto. Mas se você vai para o céu e uma pessoa da sua família, que você ama, vai para o inferno, separado eternamente. Acabou. Nunca mais. Rompeu seu laço. E se todo mundo vai para o inferno, acho que tá todo mundo junto, mas se a descrição do inferno for do jeito que a gente acha que é, não sei se vai dar tempo de preocupar com o laço da família que está estabelecido lá. Então, Kardec, ele traz isso. Ele traz que essas crenças de uma única existência, elas dificultam que o laço seja mantido após a vida. Enquanto para o Espiritismo, para uma doutrina que é reencarnacionista, esse laço tende a se apertar, ficar mais próximo mesmo. E eu acho que a gente não entende muito bem como que se dá esse conceito da família, né? E aí tem um conceito que depois, acho que vai trabalhar mais pra frente no Evangelho, que a gente chama de família espiritual e família material, certo? A família material é a família da carne. É com quem você nasceu, é o seu seio familiar, seja mãe, pai, tutor, avô, avó, padrinho, não sei o que aconteceu, se tem irmão, se não tem. Isso é a sua família material. Nem sempre você, espírito, conhece o outro espírito da sua família. Entendeu? Às vezes a mãe não conhece o filho. Pode acontecer. Gente nova. Se apresenta, fala oi, fala, vamos frente. Beleza, tá tudo certo. Já a família espiritual são espíritos que caminham conosco e que formam esse grupo como se fosse de amigos muito próximos e que estão conosco independente de ser na matéria ou no plano espiritual. E aqui é importante, com muita frequência, pessoas dessa família espiritual vêm conosco, tá bom? E costumam, inclusive, estar na nossa família. É simples, é fácil de perceber. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, oh meu Deus, o amor que eu sinto por você é sem condições. Nós somos muito parecidos. Nós vemos a vida da mesma forma. Não tem tanta briga, não tem tanta discussão, não é uma relação de atrito. Geralmente é uma relação de pessoas que se conhecem e que caminham juntos já há algum tempo. Elas estão aqui, essas pessoas da família espiritual. Às vezes elas também estão nos nossos amigos. Sabe? É comum também que você ache um amigo perdido e fala, caramba, tenho uma sensação de que eu te conheço de outra vida. Pode ser que conheça mesmo. E isso é importante para a gente entender que existe um propósito. O propósito do espírito, essa é a parte que eu falei na semana passada,
que eu quero me retratar para ficar um pouco mais claro, o propósito do Espírito é ser perfeito e aprender a amar. Essa é a maior lei que a gente tem. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. E o único jeito que existe de desenvolver amor, aprender a amar, é em contato com outra pessoa. É impossível você aprender a amar o próximo sozinho. Não tem cabimento nenhum. É que você fala que vai aprender a falar sem alguém te ensinar. Não tem como. O amor é uma coisa desenvolvida mutuamente. Se desenvolve no contato. E Deus é tão bom que a gente tem essas afeições, essas pessoas com quem a gente dá muito certo, essas pessoas com quem o laço se desenvolve mais facilmente. E para nossa vida aqui ser mais fácil, a gente vem junto. Não todo mundo. Uns ficam, outros vêm. Para facilitar a trajetória por aqui, que já não é muito simples, né? Já dá uns perrengues, já é bem difícil. Imagina se você não tem ninguém para contar. Para falar assim, hoje tá ruim, hoje tá difícil, hoje eu não dou conta, tô sem paciência. Geralmente a gente tem alguém que segura ali, junto com a gente no momento que a gente cai. Deus é bom até nisso. Não deixa a gente sozinho. Manda essas pessoas conosco. Certo? Aí, para exemplificar um pouco melhor, eu trouxe um livrinho aqui que chama Os Mensageiros. Alguns já podem ter lido, é uma obra do André Luiz, é o segundo da série dele, que eu não lembro o nome agora, mas é isso. E o André, nesse livro, ele estava meio desconectado da humanidade encarnada, sabe? Ele estava achando a gente cheio de mimimi, basicamente. E aí ele entra num trabalho para ele se conectar com a gente. Então ele vem para a Terra, e nessa visita à Terra, ele vai parar numa casinha de uma família. E essa casinha, gente, é quase um quartel-general dos espíritos que vem trabalhar naquela região. Juro pra vocês, é isso. Tinha um monte de espírito lá dentro. Um monte. E nessa casinha morava uma senhora, que é a Dona Isabel, e ela era viúva. E ela tinha 5 filhos. 4 meninas e um menino. Certo? Morava essas 6 pessoas ali naquela casinha. E o André vai lá e ele dá uma observada na dinâmica da família. Essa família passava uma dificuldade financeira significativa, assim, eles não conseguiam comer todas as refeições, uma coisa meio delicada. Mas a Dona Isabel, ela era muito sábia, era um espírito assim, muito consciente das provas que Deus coloca, então muito benevolente, muito perseverante, tinha muita fé. E ela passava isso para os filhos dela, certo? Para os 5 filhos dela. E aí tem essa descrição aqui, bem pequenininha, que o André fala. Entre esse momento aqui aconteceu um culto no lar. A Dona Isabel chamou os filhos dela para fazer uma oração dentro da casa. Fala assim, entre a Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas. Trocava as vibrações entre ela e as 4 filhas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote, o menino, permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Ele traz essa descrição, que é da Dona Isabel, que vibra, é um espírito muito específico, assim, está num determinado local da evolução, e ela tem esses 5 filhos. E as 4 filhas dela vibram muito similar. Tem um laço ali já estabelecido. Inclusive, ele descreve antes que 2 das meninas já se conheciam e vieram juntas para um propósito em comum. É mais ou menos assim que funciona, tá vendo? Elas já se conheciam, já estava estabelecido esse vínculo. Elas vieram juntas, têm uma proposta a cumprir, elas se encarnam como irmãs. Um vínculo muito próximo ali. E elas vêm na família da Dona Isabel, que tem toda essa sabedoria sobre a lei e a vontade de Deus para passar, e elas estão dispostas. É do espírito dela já estar pronto para ouvir isso. Então elas criam ali uma rede de suporte
sim, surreal, magnífica. A menina fala assim, mãe, a gente não tem o que comer. E ela fala, aprende com a prova de Deus. A menina fala, você está certa. Vou aprender, não vou reclamar. Uma coisa de doido mesmo. E aí a gente tem um menino que não está nem um pouco parecido com eles. E aqui, até onde é a parte que eu li, né? Até a parte que eu li, não conta se eles já se conheciam de antes ou não. Pode acontecer, certo? Pode acontecer de um espírito estar num momento diferente da evolução e ainda assim ter laços conosco. É que nem você olhar para um filho que faz um negócio que você não concorda, você não vira para ele e fala assim, vou deixar de te amar por causa disso. Você não faz isso. Então eles podem sim ser da mesma família, eles podem sim ter esse laço, ainda que ele não esteja no mesmo lugar. E isso é muito comum de acontecer. Vi numa família, né, que nem a da Dona Isabel, que tinha 5 espíritos ali, criando um suporte gigantesco de muita fé e de muita vontade de fazer o melhor possível, e receber um espírito que na descrição aqui parece bem rebelde, parece bem sem vontade de acreditar naquilo ali. Isso é muito útil. A gente não tem noção da utilidade que é. Porque essas mulheres, elas criam um ambiente que irradia essa vibração e esse menino é mergulhado nessa família. Uma pequena parte, se mudar, já está no lucro. Uma pequena parte da rebeldia, se for aplacada pela bondade das muitas lições que a Dona Isabel vai dar para ele, já funcionou. E também serve como uma via de duas mãos. A Dona Isabel provavelmente também vai ser muito testada na relação com ele. Uma prova para aprender a ser paciente, para ser perseverante, para aprender a respeitar o momento do outro e aprender a não desistir. Porque dificilmente uma mãe desiste de um filho, independente do que está acontecendo. Por que eu trouxe toda essa historinha, né? Porque eu acho que nem sempre a gente dá a devida atenção para o que está acontecendo na nossa vida, no nosso seio familiar, para o nosso filho, para a nossa mãe, para o nosso marido, companheiro, namorado. A gente muitas vezes gasta grande parte da nossa energia olhando para fora, olhando para o outro, fazendo o melhor para o outro, sendo paciente com o outro, ensinando uma fórmula mágica para viver a vida melhor para um outro, que não é quem mora comigo, que não é quem está comigo, que não é quem está do meu lado. Quando, na verdade, a proposta de estabelecer os laços já está do seu lado. Veio com você. É ela que te roga a paciência, é ela que te roga a sabedoria. Para quem aqui é pai e mãe, segura na mão de Deus, porque a responsabilidade, em grande parte, é sua de receber um espírito que vai chegar. E a maior responsabilidade é prover para esse espírito. Não necessariamente só o material, mas principalmente virtude espiritual. É com ele que você tem que ser paciente, não é com quem está de fora. É com ele que você tem que ser a sua melhor versão, não com quem está de fora. Então eu queria deixar essa reflexão para que a gente volte os nossos olhos atentos, que geralmente estão atentos no feed do Instagram, no do Facebook, com a vida do coleguinha do trabalho, enfim, a gente dá uma dispersada. E que a gente traga um pouquinho esses olhos que conseguem ver. Quando a gente olha para o nosso irmão, a gente fala, dou certo com você, eu não dou. E consegue tentar entender qual que é o laço estabelecido com as pessoas que estão comigo. Para saber onde eu melhoro e o que eu tenho a oferecer para ela. Se ela vai melhorar ou não, é com ela. O importante é você. Como eu melhoro e o que eu tenho para oferecer para que ela seja o melhor possível. Fez sentido? Faz sentido porque que a reencarnação fortalece os laços? E por que acreditar que a gente morre e acaba, rompe os laços? Então é isso que eu queria falar. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ficou mais claro hoje, vai? Eu sabia. A gente sabe quando o negócio fica meio torto. Tudo bem. Então vamos prosseguir. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. E agradecer a Deus a oportunidade da vida, dos laços, da família, dos amigos.
Muitas vezes a gente não percebe as oportunidades que a gente tem, as bênçãos que a gente tem e as alegrias que podem vir a nos cercar. Porque os nossos olhos estão confusos, os nossos ouvidos não escutam e o nosso coração está machucado e cercado para as coisas boas que a vida oferece. Que a gente seja um pouquinho humilde para ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus e sentir aquilo que Deus nos proporciona, porque Ele nos ama, nos quer bem, nos quer feliz. Não é pelo sofrimento, é para aprender a ser feliz. Que a gente faça sempre o melhor, dia após dia, chance após chance, para que no final a gente possa olhar para trás e dizer: fiz o melhor que eu pude, valeu a pena. Que a nossa noite seja muito abençoada, na câmara de passe, aqui no salão e na conversa fraterna. Que assim seja. Amém.